advogado da coligação da atual prefeita de Chapadinha, que foi candidata à reeleição, teceu alguns comentários, especialmente quanto à recente inclusão do nome do Magno Bacelar numa lista do TCU, e também alguns comentários sobre a situação do vice-prefeito eleito, Dr. Talvânio Ortegal, e alguns outros pontos. Além dessa entrevista, também é de amplo conhecimento da sociedade chapadinhense que inúmeras matérias veiculadas em blogs por comunicadores também trataram do assunto. Inicialmente, até porque me parece ser o ponto mais importante da discussão que hoje toma conta da sociedade chapadinhense, é preciso que a gente esclareça a recente inclusão do nome do prefeito eleito Magno Bacelar na lista do Tribunal de Contas da União e o suposto reflexo na eleição 2016. Em primeiro lugar, é importante explicar para toda a sociedade, a você, ouvinte, que nos acompanha nesse programa Direto ao Assunto, que ao contrário do que foi dito pelo nobre colega advogado e também noticiado em diversos blogs pela internet, Dr. Magno Bacelar não está inelegível. E eu explico. Somente a Justiça Eleitoral pode atestar a inelegibilidade ou reconhecer uma eventual ausência de condição de elegibilidade de um candidato. E na prática, o que nós temos acompanhado é que os posicionamentos da Justiça Eleitoral sobre o prefeito eleito e também o vice-prefeito eleito de Chapadinha têm sido no sentido de que eles atenderam os requisitos que a lei impõe, tendo plenas condições de concorrer. A mais recente delas foi dada pelo TRE em processo de prestação de contas de campanha do Dr. Talvânio Ortegal, quando candidato a deputado federal em 2014, julgado na última quinta-feira. Outro esclarecimento importantíssimo é que a lei eleitoral ela é clara e até repetitiva ao estabelecer em vários dispositivos legais e também em diversas decisões da Justiça Eleitoral que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade serão verificadas no momento da formalização do registro de candidatura. Perceba, você ouvinte, que somente com o registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral e especificamente nesse momento é que o candidato será avaliado a fim de ter o registro deferido ou não. Pois bem, Dr. Magno Bacelar e Dr. Talvânio formalizaram o registro de candidatura no último dia 15 de agosto do ano corrente. Foi aberto prazo para o Ministério Público, candidatos, partidos e coligações impugnarem. A coligação da atual prefeita impugnou então candidato a prefeito, alegando a rejeição de contas dele no Tribunal de Contas do Estado. E quanto ao vice, alegou que aquele não teria filiação partidária e também falta de quitação eleitoral. Nós contestamos, o Ministério Público posicionou-se pela improcedência das impugnações. A Justiça Eleitoral julgou improcedente as impugnações e deferiu os registros. A coligação da atual prefeita recorreu sob os mesmos argumentos ao Tribunal Regional Eleitoral. Passada a eleição, o nome do Dr. Magno Bacelar é incluído na lista do TCU. Então, a discussão é a seguinte: essa inclusão recente na lista do Tribunal de Contas da União afetará o resultado das eleições em Chapadinha? E mais, e a informação de que a decisão nessa tomada de contas transitou em julgado em 2014 refletirá nas eleições de 2016? A resposta, meus caros ouvintes, de acordo com a lei eleitoral e também entendimento mais que sedimentado no Tribunal Superior Eleitoral, é clara: não pode afetar. Isso porque, como já dito aqui, o momento de verificação de inelegibilidade é na formalização do registro de candidatura. O argumento apontado pelo colega advogado de que, apesar do nome ter sido incluído na lista no dia 12 de outubro, a decisão do TCU na tomada de contas data de 2014, só reforça o que eu já expliquei.
Existem inúmeras decisões no Tribunal Superior Eleitoral nesse sentido, e muito recentes, digam-se de passagem. Quanto ao comentário feito pelo colega sobre a situação do vice-prefeito eleito, Dr. Talvânio Ortegal, especialmente de que o TRE, ao confirmar a quitação eleitoral de Dr. Talvânio, teria contrariado a jurisprudência do TSE, esse argumento não procede. Isso porque o TSE tem entendimento consolidado no sentido de bastar a simples apresentação das contas de campanha para obtenção da quitação eleitoral. Somado a isso, o Tribunal Regional Eleitoral reconheceu na quinta-feira passada a nulidade de um ato judicial do próprio tribunal, quando do julgamento das contas de campanha de Dr. Talvânio em 2014, reconhecendo ainda a sua quitação eleitoral para as eleições de 2016. Outro esclarecimento que cabe sobre essa entrevista e também essas matérias veiculadas na internet diz respeito ao comentário do colega sobre o julgamento das contas do Dr. Magno, relativo às contas municipais de 2007, quando o prefeito eleito comandava a prefeitura de Chapadinha. Meus caros ouvintes, uma das mais nobres missões da Câmara Municipal é a fiscalização e o julgamento das contas municipais. Essa competência está clara na Constituição Federal e ninguém pode impedir que a Câmara a exerça. Mas é preciso esclarecer que o exercício dessa atribuição não pode ocorrer ao arrepio da lei, sem observar as garantias constitucionais com a plenitude de defesa e o devido processo legal. Dr. Magno Bacelar, diante de inúmeras arbitrariedades motivadas por claros interesses políticos que toda a sociedade chapadiense acompanhou, e nós estávamos aí em loco, tão somente provocou o judiciário a fim de que seus direitos constitucionais fossem garantidos. O judiciário, então, garantiu esse direito que não é só do Dr. Magno, mas de todo e qualquer cidadão. Todos têm direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Então, Léo Castro, diferente do noticiado, na entrevista e também nos blogs que abordaram a questão, o que se espera é que a Justiça Eleitoral, especialmente o Tribunal Regional Eleitoral e também o Tribunal Superior Eleitoral, observe a lei eleitoral, siga os seus próprios precedentes e reconheça a lisura da eleição e dessa forma garanta que a vontade do povo expressa nas urnas possa ser garantida. Para finalizar a nossa participação, eu queria deixar uma reflexão aos ouvintes que eu penso ter uma sintonia muito grande com o momento vivido em Chapadinha. Meus caros ouvintes, saber ganhar é bom e aflora o ego, mas saber perder, levar tombos, recolher os cacos e seguir em frente são para poucos. Bem-aventurado aquele que já consegue receber com a mesma naturalidade o ganho e a perda, o acerto e o erro, o triunfo e a queda. Então, meus amigos, ao nosso juízo, todas essas notícias veiculadas, essas informações também prestadas na entrevista ou nas matérias também publicadas nos blogs na internet, não passam de matérias, de entrevistas, de posições motivadas por opiniões políticas. E que a gente sabe, no momento que nós vivemos, estamos vivendo a conclusão de um processo democrático, nós precisamos ter muito zelo no direito de liberdade de expressão, no direito de informar. Então, diante de todo esse quadro, diante de toda essa discussão, me pareceu mais que fundamental poder participar junto a essa rádio e poder me dirigir a você, ouvinte, você, cidadão de Chapadinha, para que vocês possam ter um esclarecimento melhor sobre essa situação. É essa a nossa mensagem, Léo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação no seu programa. Queria cumprimentar mais uma vez a Luiz Carlos Júnior e a todos os ouvintes que com paciência estão nos acompanhando aí no programa Direto ao Assunto.
Perfeito. Obrigado, viu, doutor? Abraço. Eu agradeço, uma boa tarde. Boa tarde para você também. Muito bem, agora são 2h36.